Olá, você que me assiste, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você assistir esta mensagem, eu quero que Deus te abençoe muito no nome de Jesus. Quero trazer a mensagem de Deus para você. Estamos terminando o livro de Ruth e no próximo vídeo nós faremos uma síntese do livro de Ruth e você não pode perder. Mas hoje estamos no capítulo 4 e vamos falar com este título: Uma linda história Deus tem para mim. Uma linda história Deus tem para mim. Vamos orar e depois vamos falar deste assunto? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo agora. Peço ao Senhor, Deus, que a visite, peço ao Senhor que a guarde. Pai Santo, ela tem alguns momentos íntimos que só ela sabe o que está passando, e eu creio, ó Deus, que o Senhor pode visitá-la agora, que o Senhor pode abençoá-la agora, que o Senhor pode tratar com ela agora e dar a vitória a ela neste momento, a esta pessoa que assiste este vídeo. Seja qual for o problema, o Senhor pode solucionar agora no nome de Jesus e escrever na vida dela também uma linda história. Pai Santo, no nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, esteja conosco, Pai, que este vídeo seja para muitas bênçãos, como a pessoa, Deus, que escreveu ali no YouTube, dizendo que este vídeo alcance não só as pessoas normais, as pessoas com saúde boa, mas alcance também os leitos de hospitais, os presídios, ó Deus, as famílias simples, os necessitados, ó Deus, que esse vídeo chegue até eles no nome de Jesus, e onde chegar, ó Deus, o som da minha voz e a palavra do Senhor, que chegue também a solução do Senhor, no nome de Jesus. Eu oro agora, pedindo ao Senhor, ouça as nossas orações, no nome de Jesus, e agora fale conosco, no nome de Jesus, amém. Uma linda história Deus tem para mim. Alguém já deve ter ouvido uma canção, com esse título, com o refrão dizendo: uma linda história Deus tem para mim. E hoje é o título da nossa mensagem. Vamos ler Ruth capítulo 4, o versículo 1, o 2 e o 11 e o 12. Lemos assim no versículo 1. Naquela mesma manhã, Boaz foi para o portão da cidade e se assentou ali. E quando o remidor de que ele tinha falado acabou de passar, Boaz o chamou: venha e sente-se aqui comigo. E ele voltou e se assentou. Versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Versículo 11 diz: e todo o povo que estava no portão, não são mais só os anciãos, e nem Boaz e o remidor, e todo o povo que estava no portão e todos os anciãos responderam: nós somos testemunhas. E eles continuaram falando: que o Senhor faça com esta mulher que está entrando para a tua casa, como Raquel e como Lia, ambas que edificaram a casa de Israel. Seja você próspero em Efrata e perpetue o teu nome em Belém. Eles falavam isso com Boaz. E que a tua casa seja como a casa de Pérez, o qual Tamar teve de Judá. Que assim seja a descendência que o Senhor te dará desta jovem moça. Olha que interessante, esta história. Uma linda história Deus tem para mim. Entendemos, como lemos no final do capítulo 3, que Ruth diz que Noemi diz a Ruth o seguinte: filha, fica aqui e você vai ver que este Boaz, ele não vai sossegar até ter este negócio esclarecido e realizado. E era um negócio muito sério. Então vemos que Boaz
do campo mesmo, de onde Ruth passara a noite ali aos pés dele, depois de despedir Ruth com 6 medidas, né, de cevada no manto de Ruth para levar para Noemi, ele então sai dali e vai para o portão da cidade. O portão da cidade, para você que não entende, eram os locais de grandes decisões. Grandes casos, grandes negócios aconteciam no portão da cidade. E Boaz vai para lá e senta ali. Boaz conhecia bem aquele movimento e Boaz percebe quando o remidor de direito, o primeiro que estava à frente dele, passa. Boaz estava esperando por esse momento e ao passar Boaz o chama e diz: por favor, volte e sente-se aqui que eu quero falar com você. Boaz é um homem querido na cidade, respeitado na cidade. E como era um movimento de colheita, de limpeza, de cevada e de trigo sendo preparado para ser limpo também, aquilo ali interessava a todos que passavam por ali. E agora esse homem volta e senta. E ele esperava que Boaz talvez falasse com ele de um outro negócio. Mas Boaz, tranquilo, não diz nada a ele, mas chama 10 dos anciãos de Israel. E diz aos 10, por favor, vocês podem vir e sentar aqui conosco? Aquele homem deve ter tido uma interrogação grande na cabeça, porque Boaz o chamou e agora chama mais 10 anciãos da cidade para sentar-se ali. E então ele pensava talvez que Boaz fosse oferecer as terras para vender para ele ou comprar produto dele, alguma coisa assim deste nível. Mas Boaz começa a contar para ele uma história. Você sabe que Noemi, né, ela era esposa do nosso parente Elimeleque, que eles foram para lá, para Moabe. Você sabe o que aconteceu lá? E Noemi voltou. E Boaz omite uma parte da história e diz a ele: e Noemi precisa vender as terras do nosso irmão Elimeleque. Isso chamou a atenção do homem, porque ele tinha dinheiro. Estava num período bom de Israel. Como dissemos, Deus estava dando fartura para aquela terra ali de Judá, de Belém, de Efrata, da região ali, né, de Belém. Então, Boaz vai ao assunto e diz: ela precisa vender as terras dela. E Boaz então se joga de forma humilde e diz: e você é o predileto, você é o candidato, você tem o direito, o primeiro direito a comprar essas terras. E depois de você é que estou eu, mas o direito é teu. Você quer comprar as terras de Noemi? O rapaz então fica todo feliz, o remidor ali diz: que oportunidade eu estou tendo, e reconhecido é o meu direito, então eu vou comprá-la, diz ele a Boaz. Eu vou redimir estas terras, eu vou ter essas terras para mim, eu vou tirá-las então, vou tê-las de Noemi. Boaz inteligentemente usando a lei, como ele usou no princípio, dizendo: eu sou depois de você, eu não sou o primeiro, você é o primeiro. E o primeiro então se anima a comprar. E Boaz diz: pois é, mas você conhece a lei de Israel. E você também tem que saber que ela tem uma nora chamada Ruth, que for esposa de Malom. E esta Ruth é viúva. Mas, comprando a terra, você também precisa, com o teu direito, assumir o teu dever de casar-se com Ruth, de tomar a Ruth, para que você tenha filhos com ela, dando descendência a Malom, para que o nome de Malom não seja esquecido no meio do nosso povo. Aquilo chocou o homem e ele disse: espera aí, então o que eu tenho agora, eu vou ter que adquirir mais para dar herança a Malom? Para tirar o meu nome, para que não tenha um nome meu aqui em Belém e nem em Israel, no meio do meu povo, e eu dar herdeiros da descendência a Malom?
Aquilo mexeu com ele. E ele sabia que a herança dele iria passar então a descendência de Ruth para dar nome a Malom. E ele recuou-se então e rejeitou a Ruth e rejeitou a proposta, dizendo: adquire-a tu, porque eu não posso assumir este compromisso. Ele voltou atrás, ele rejeitou as terras porque rejeitara a Ruth também. Ruth então, a viúva, aquela mulher batalhadora, aquela mulher que pediu a Boaz: joga a tua capa sobre mim. Em outras palavras, faz-me tua esposa. Agora Boaz lutando para que ela então, como Noemi prometera, tivesse um lar, ele vai fazer a coisa de forma correta. Mas o homem recua e rejeita as terras por causa de Ruth. E então ele diz: redime-a tu, compre-a tu, assuma tu esta responsabilidade. E Boaz então enche o peito, era isso mesmo que ele queria. Ele enche o peito e diz: vós todos, porque naquele momento ali não só estavam os 10 anciãos mais, não estava só aquele homem, o remidor, ou que tinha direito, e Boaz, só os 12, mas ajuntou-se pessoas ali porque viu que o negócio ali era um negócio interessante, era grande, era importante, e porque se tratava do portão da cidade, tinha que ser um grande negócio. Tinha testemunhas ali conforme a lei de Israel. E aquele povo se ajuntou ali. Então Boaz faz um discurso lindo: olha, que vocês sejam testemunhas que o direito era deste senhor aqui, deste irmão aqui, de adquirir as terras e adquirir a Ruth também, casar-se com ela e dar herança ao nosso irmão Malom, para que o nome dele não fosse esquecido. Mas ele agora rejeita, ele agora tira o seu sapato e dá a mim como direito meu para assumir tanto as terras como me casar com Ruth, tê-la como esposa para dar herança ao nosso irmão Malom. E eu assumo esta responsabilidade. E a Bíblia diz que aquele homem realmente tirou o sapato, porque era assim que se fazia em Israel, e deu o sapato a Boaz. E quando Boaz fala isso e assume isso aí: eu quero a rejeitada, eu vou fazer da rejeitada a minha esposa, eu vou cumprir com a minha obrigação e meu direito que agora passa a mim, e meu dever. E então todo aquele povo ali, parece que num coral, eles então começam a abençoar a Boaz e diz: nós somos testemunhas do que aconteceu aqui e agora, somos testemunhas deste fato, e queremos que esta jovem, esta mulher que entra na tua casa, Boaz, que esta mulher seja como Lia e como Raquel, aquelas que deram vida, deram existência a todo o Israel. E eles vão mais longe ainda, e eles dizem: que seja próspero o teu nome aqui em Belém, que o teu nome seja bendito, que você tenha um nome aí afamado no nosso meio, Boaz. E vão além aí e traz a história antiga de uma rejeitada, de uma humilhada, de uma viúva, e diz: e que a tua vida seja como Pérez, que nasceu de Tamar com Judá. Quem era Tamar? Tamar era uma nora, né, cananeia ali, que Judá dera para o seu filho, porque Judá foi ter a sua primeira esposa ali, casou-se com uma cananeia, né, filha de um senhor chamado Sua, e esta morreu, mas ele teve 3 filhos com ela, e o primeiro filho, então, ele deu essa Tamar para Er, então, era mau e o Senhor o matou. Aí Onã também a assume pela lei de Israel para dar descendência ao seu irmão, mas Onã era mau, Onã não queria dar descendência ao seu irmão, então o Senhor também o matou por um ato rebelde, terrível, que ele fazia para não dar descendência ao irmão. Aí ficou o irmão caçula, Selá, mas com medo que os filhos morressem, né, achando que esta mulher era um pé frio na vida dos filhos dele, ele não sabia que Deus estava matando os filhos dele. Judá então a diz: vá morar com os teus pais, como Noemi disse a Ruth também, e a Orfa, só que Orfa foi Ruth e resolveu ir. Então, vá morar com os teus pais. E Tamar foi morar com os pais, e ele prometeu a ela: até que meu filho, Selá, cresça, eu te darei como marido.
Mas só que Selá cresceu e Judá bancou esperto e disse: eu não vou dar o meu filho a ela porque ele vai morrer também. E ela ficou lá abandonada, uma viúva de 2 filhos de Judá abandonada. Um belo dia Judá vai tosquear. E o que acontece é que ela fica sabendo disso, que ele vai tosquear, e ela tira a roupa da viuvez. Como fez Ruth, tirou aquela roupa de segadora, aquela roupa de viúva, e se vestiu bem para ir deitar aos pés de Boaz. O que acontece é que ela então vai ali e se coloca com um véu na cabeça. A Bíblia diz que Judá a tem como prostituta. Olha que situação humilhante. E ele se oferece se deitar com ela. Ela aceita se deitar com ele. E naquela noite ela concebe. E ela tem 2 filhos de Judá. Eu não vou alargar muito essa história porque ela é linda e longa. Ela tem 2 filhos de Judá. Mas um tenta sair primeiro, e no tentar sair ele coloca a mão para fora, e a parteira coloca uma linha de escarlate na mão dele, mas a mão dele se recolhe, e o segundo que se torna o primeiro e nasce é Pérez. Pérez então nasce, e é este Pérez aí que eles estão dedicando o nome dele, dizendo que Boaz seja como ele, que Boaz também era o primeiro remidor que tinha direito, e ele então no recuar a mão, rejeitando Ruth, quem lança-se ali é Boaz, o segundo se torna o primeiro, e então eles dizem que a tua descendência siga a linha de Pérez. E nós vamos falar, fazendo a síntese do livro de Ruth amanhã, ou no próximo vídeo, né? Então nós vamos falar desse assunto aí, trazendo esta linhagem de Pérez, e até onde chegou a linhagem de Pérez, e como foi afamado então o nome de Boaz em todo o Belém, depois que essa cerimônia ali é lavrada, depois que os anciãos ali fazem o compromisso de testemunhas de que agora o direito do primeiro remidor vem para o segundo, a segunda posição, que é Boaz. Uma linda história Deus tem para mim. Você viu a história de Ruth semelhante à história de Tamar, a viúva desprezada ali, catadora de cevada, né? Ali no meio das servas de Boaz ali, tentando ter só o que comer, e Deus trabalhando nos bastidores divinos, no trono da graça, movendo a vida de Ruth. Vemos aí na vida de Ruth uma Noemi, uma mulher sábia, que deu bom conselho para ela, mas Ruth se humilha e Ruth vai. Mas como Tamar também fez, Ruth agora faz, muda a vestimenta, se unge, vai bonita para deitar-se aos pés daquele, né, que ela queria como remidor. Ninguém a viu, ninguém a anotou, nem o próprio Boaz anotou, até que ele acorda à noite e sente que alguém está aos seus pés. Este Boaz, você não sabe, mas ele é símbolo de Cristo, de um resgatador, daquele que deixa os seus direitos, que deixa a sua glória, que deixa a sua honra, que coloca tudo que ele tem para ter a amada sua nos seus braços, para cumprir o compromisso. Foi a mesma coisa que Jesus fez, Boaz também fez. Boaz negou tudo que tinha, dizia: eu coloco tudo que tenho agora em jogo, eu coloco num propósito tudo o que eu tenho, para ter a minha amada comigo, para resgatar a minha amada, para dar nome à minha ascendência. E então Boaz, ele simboliza Jesus comprando também a igreja, pagando pela noiva com preço de sangue e dizendo: eu vou assumir esta igreja, eu estou edificando esta igreja, nada poderá contra esta igreja. Não sei se você vai lembrar de quando eu disse em vídeo passado que Boaz molha um tostado e dá para Ruth e diz: molha o teu tostado no vinho. Aquilo ali, ele estava fazendo um gesto tão
tão lindo, de passando a Ruth uma profecia de que um dia ela se sentaria como senhora daqueles servos ali, daquele chefe dos ceifeiros ali, um dia também. Era uma profecia oculta ali, mas parece que tudo estava andando de acordo, e era realmente de acordo à vontade de Deus, escrevendo esta linda história de uma mulher que deixa o seu povo, que não era povo, que deixou os seus deuses para se unir ao povo de Israel, para fazer do povo de Israel seu Deus e adorar o Deus de Israel. Olha que história que Deus escreveu na vida de Ruth, e ainda não chegamos ao final. Vamos chegar ao final na síntese do livro, e você não pode perder a síntese do livro de Ruth. Olha, Tamar, aquela desprezada ali, aquela tratada como prostituta, entrou para a linhagem de Cristo. Esta Ruth desprezada também entra para a história de Cristo. Que mulher maravilhosa! Por isso Boaz disse antes a ela: todos os anciãos de Israel sabem que existe em você uma mulher virtuosa. Poderia ter sido Orfa, não entra na história. Orfa foi para lá, se casou, se envolveu com seus deuses, não se fala mais de Orfa. Mas Ruth não. Ruth é outro tipo de mulher. Ruth é o tipo de mulher que lança a sua mão no trabalho, a sua mão nas decisões que precisam ser tomadas, pula os obstáculos, vai muito além do que uma mulher normal poderia ir, porque ela sabia que o Deus de Noemi, que o Deus de Israel é Deus, e que a história que ele escreve, podem passar os anos, nunca mais se perverte, nunca mais deixa de existir. Porque foi Deus quem escreveu, foi Deus quem brilhou, foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem edificou esta linda história. Se você acredita que esse mesmo Deus de Ruth, de Boaz, de Noemi, de Israel, é o teu Deus, creia nele. Se você acredita em Deus e quer botar a sua confiança em Deus, Ele irá trabalhar por você. E no oculto, Deus irá trabalhar. No silêncio, Deus irá trabalhar. O mover de Deus é lindo. Ele não precisa soltar trovões, fazer estrondos para provar que Ele é Deus. Ele é Deus soberano, Ele é Deus sobre todas as coisas, e Ele mandou Jesus para morrer por você, para fazer de você a noiva dele, para fazer de você aquela amada dele, que Ele já pagou com alto preço de sangue pela tua vida e pela minha vida. Uma linda história Deus tem para mim. Deus tem uma linda história para você. Deus quer abençoar você. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus quer apagar todos os teus pecados. Deus quer que você se entregue a Ele e confia nele. Confia todos os teus bens. Confia todas as tuas propriedades. Confia toda a tua casa. A Bíblia diz: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E você será feliz se fizer isso agora e dizer: Deus, escreva uma linda história na minha vida. Revela essa linda história que o Senhor tem para mim. Não importa a tua situação, não importa o que você está passando, Deus tem uma linda história para você. Testemunho rápido, dizem, a minha esposa me mandou uma mensagem dizendo que fizeram uma avalanche aqui, nos carros aqui do meu condomínio que eu moro, e roubaram muitos carros, mas eu fui conferir agora esta manhã, depois de orar por 2 horas de joelho, eu fui conferir os meus carros, e eles estão lá intactos, ninguém tocou a mão neles, e meus carros têm ali mais de 7, 8 mil dólares de ferramentas dentro. Mas Deus é bom, Deus cuida dos seus. E meu carro está ali intocável, meus 2 carros estão intocáveis ali, porque Deus cuidou de mim, Deus cuida de você também. Uma linda história Deus tem para mim. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda na minha meditação, Pastor Riva, com o número de 980 vídeos, completa com este hoje. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Eu quero
orar com você todos os dias e por você todos os dias. Que Deus faça de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Que você seja um pregador da palavra de Deus, um ganhador de almas para Jesus. E então você pode dizer a si mesmo: eu sou sábio porque eu sou um ganhador de almas. Deus te abençoe. Abraço meu. Até amanhã. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.